bate-papo. Então, quem puder ficar com a gente até o final vai ser muito bom, vai ser muito bacana. Vou compartilhar aqui minha tela, mostrar um pouquinho da programação de hoje. Opa, estão vendo a minha tela aí? Certo. Então, a gente tem um panorama aí do mercado, né? Como eu falei num vídeo, a gente está aí com mais de 40% dos projetos com IA fracassando, né? E por que que acontece isso? Então, a gente vai trazer aí casos reais, tanto da Legal, que é a minha empresa, a do Eric, que é expert integrado, e a Tech Mobile, e como a gente está aplicando IA no dia a dia hoje. Eu sei que é um tema que está causando muito frisson aí, está no hype, então eu entendo que tem muito aventureiro também prometendo muita coisa, e não é tão simples quanto parece, né? Então a gente vai trazer algumas ferramentas, estratégias que a gente tem utilizado nos nossos negócios. A gente vai ter uma parte de interação aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí durante as apresentações também, é só levantar a mão e a gente libera aí para fazer perguntas, né? A gente não vai liberar só no final, não. A gente quer interação, a gente quer interagir com todo mundo interagindo, porque eu acho que assim, essa troca de conhecimento, essa troca de informação é o que vai fazer com que a gente avance mais do que os nossos concorrentes, tá? Eu acho de extrema importância essa troca de informação. Então, eu vou trazer aí. Por que que a maioria dos projetos falha, né? Então, eu acredito que tem faltado muita estratégia clara de objetivo definido. O que eu quero de A na minha empresa hoje, né? O que que eu quero melhorar? O que eu posso automatizar no meu dia a dia, tá? O que eu posso tirar de tarefa repetitiva de um ser humano e colocar para ele pensar de forma mais tática ou estratégica na companhia, né? Eu acho que quando a gente libera, a gente ouviu o Evandro falar, o cara sair de entregador e ele começa a escalar dentro de uma empresa, então eu entendo que ele vai seguir escalando e o papo dele é para seguir para ser líder, para ser gestor, então ele vai ter que pensar de forma muito mais estratégica do que ele tem pensado hoje. Então, acho que o Eric e o Evandro aí, todo mundo que está na live, sente falta de dados, né, de dados para tomar decisões, né? Dados de qualidade. Eu estava no Expo Center Norte essa semana e o Expo Center Norte ele não tem dados para tomar decisões. A gente está falando de um Expo Center Norte. Que dados, Wagner? Pô, perguntei para eles quanto tempo de fila aí as pessoas geralmente ficam para entrar num evento. Eles não têm essa informação. Eles não têm. E a fila é uma das coisas que mais pega no evento, tá? Então, a gente tem muita expectativa irrealista aí sobre resultados e a gente vai trazer o que diferencia quem tem sucesso hoje. Vejo que o Evandro está crescendo aí demais aí nesse mercado, nesse nicho, né? O Eric também, eu vou trazer os dois aí porque são os anfitriões aí junto hoje comigo no nosso primeiro webinar, tá? Então a gente vai trazer foco em problemas reais aí de negócio, implementação gradual, como que a gente pode implementar soluções de AI nos negócios, né? A gente tem uma mensuração de resultados, não adianta implementar e não mensurar isso, né? A gente precisa fazer gestão e capacitar a equipe, né? Eu contratei algumas pessoas esse ano que não tinham utilizado nem o ChatGPT ainda. E elas aprenderam a utilizar o ChatGPT. Eu estou falando só da pontinha do iceberg, tá? Então, nem vou me aprofundar muito aqui. Então, a gente vê que as pessoas aqui no Brasil, no geral, os profissionais, eles não se interessam muito por tecnologia. Eu vou dizer até as empresas. Elas não se interessam por tecnologia, os profissionais não se interessam por tecnologia. E como que a gente pode também capacitar esses profissionais e elevar o padrão do nosso time, né? Acredito que a gente consiga, como gestores, fazer isso, tá? Então, a gente vai aí adaptar processos. Quem aí viu o lançamento do ChatGPT 5 hoje? Quem sabe o que o ChatGPT 5 vai fazer aí de mais, de melhor, né, do que ele estava fazendo atualmente? Então, ele vai se tornar muito mais confiável, né, mais confiável em relação à alucinação, né? Eu sentia muita alucinação, tinha hora que eu tinha que parar, pô, eu ficava muito bravo lá no ChatGPT, né? Então, até discutia com ele, tinha umas DRs ali. Cara, é bizarro, ele começava a alucinar, então o ChatGPT 5 ele vai trazer menos alucinações ali, né? Eu acho que todo mundo aqui já discutiu com o ChatGPT, né? Ou não? Ou só eu que sou maluco? Cara, é bizarro. Então,
Ele vai ser melhor para programação. A gente tem um time de devs aqui. Não sei quem tem dev no time aí, mas a inteligência artificial não vai substituir um dev, mas ela vai potencializar o tanto de entrega que um dev pode realizar no seu dia a dia, tá? Eu vejo isso aqui na nossa operação com devs e tarefas e softwares e sistemas que a gente demoraria meses para fazer, a gente consegue hoje já fazer em dias, semanas, né? E também a gente vai falar dos agentes de AI ali. Não sei quem já mexeu com agente de AI do ChatGPT, mas tem Manos, tem outros agentes de AI aí que seria legal quem puder e tiver aí experiência com isso, trazer para a mesa aqui, que eu acho que vai ser muito importante para a gente compartilhar o aprendizado. Eu nem estava apresentando aqui, mas tá, vamos lá. Então eu quero trazer o time da Tech aí, sem mais delongas, né? Quero trazer o time da Tech, Evandro. Como a gente já tinha conversado, Natan aí, Fábio, Edu, todo o time aí, a Júlia. Quero que vocês tragam aí o que tem funcionado para a Tech, né? Quais são as ferramentas que vocês estão utilizando, né? Como vocês estão tirando tarefas repetitivas, manuais da mão aí dos colaboradores, colocando eles para pensar aí de forma mais estratégica, né? Pode liberar o microfone aí da turma da Tech aí, que eu acho que Tá tudo esse aberto. papo aqui, esse Consegue papo abrir aqui já. vai ser bom. Esse papo aí da Tech vai ser muito bom. Bora lá, vou parar de compartilhar a tela aqui, tá? Parou. Boa. Então, bem-vindo aí à Tech Mobile. Quem não conhece, recomendo que procure saber mais. Tech tem mais de 13 anos de mercado aí. São referências, né, Edu? São Bom dia. referências Boa aí. noite aí, gente. Bora lá, vai lá. Bom, rapidinho, né? Vamos aqui se apresentar. Eu sou Eduardo. Até agradeço aí o Evandro, você, Wagner, Tamo pela junto. introdução, por tudo que foi falado aí. Obrigado por tudo. Bom, é, eu sou Eduardo, eu estou na operação já fazem 8 anos. Eu conheço um pouquinho mais aqui da operação. A minha parte é mais estratégica, é olhar para toda a parte processual, tudo aquilo que envolve estratégia dentro da empresa, eu passo a olhar e mapear. Tá bom. Natanzeira. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou o Natan, sou analista de sistemas aqui da Tech. Eu estou diretamente ligado aqui ao desenvolvimento dos nossos processos, nossas automações e nosso desenvolvimento aí com a IA. Bom, é, o Evandro já deu uma palhinha do que é a Tech Mobile. A gente está 13 anos no mercado de Hardware as a Service. O objetivo é ajudar, né, as empresas a tanto resolver todos os problemas de hardware, de aquisição, ou até da gestão dos seus software, ou até mesmo da parte de hardware ali. Então, o objetivo que a empresa tem é sempre ajudar, né? Ajudar as outras empresas, mas aí quando cria-se essa área de operação, o objetivo principal era sempre ajudar as empresas, mas agora a nossa ideia é ajudar todos os nossos clientes internos, que são toda a nossa operação. E aí a gente passa a olhar pensando como que nós podemos desenvolver, né? Talvez talentos ou até pensar em como que nós podemos fazer com que a operação ela trabalhe por si só, autônoma, né? E aí o Nathan ele vai trazer algumas coisas do que a gente desenvolveu aqui dentro, tanto de automação, como que nós implementamos a IA dentro dessas automações e o que tem acontecido no nosso dia a dia aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui um pouquinho. Vocês conseguem ver? Conseguem ver minha tela? Beleza? Estamos vendo. Então aqui, basicamente, eu vou dar um breve resumo, mais ou menos, do que a gente tem implantado aqui na Tech, de como foi esse processo de implantação dos nossos processos, que a gente basicamente utiliza automação com o auxílio da inteligência artificial. Tá? Então aqui, inicialmente, eu trouxe 4 cases nossos, que a gente tem internamente, que a gente primeiro tem a nossa análise de crédito inteligente,
que a gente utiliza o prompt no chat GPT. Então a gente tem ali a nossa automação que leva até o chat esse prompt, leva os dados do cliente, que traz o nosso CRM, então ele traz o CNPJ, a razão social, e imputando lá, a gente consegue, através da API, trazer esses dados. Então ela traz os dados e a análise já concluída para o analista financeiro poder tomar a decisão dele. Então ele consegue tomar uma decisão muito mais rápida, ele não precisa ter aquele acesso a vários portais ou acessar outros tipos de informações de uma forma que ele levaria mais tempo. Então a gente consegue centralizar isso através da análise pela inteligência artificial. O nosso segundo é o nosso canal de atendimento via e-mail, que é o nosso Fale Conosco. A gente recebe lá, os e-mails, tanto quanto dúvidas, quanto solicitações. A gente consegue ter, uma análise da inteligência artificial, da intenção do cliente. A gente consegue fazer a resposta desses e-mails instantânea, seja ela de uma resposta que a gente vai entrar em contato posteriormente, porque necessita de uma análise interna melhor, ou uma resposta mais rápida, dependendo do pedido que o cliente necessita da gente. Seguindo, a gente tem, em relação aos agentes, como que a gente trabalha com os agentes aqui na Tech? Como eu estou na parte do desenvolvimento, então a gente tem um agente que ajuda no desenvolvimento. Então a gente, inclusive o Make adicionou recentemente uma feature que você tem um agente lá dentro que ele utiliza a inteligência artificial do ChatGPT. Então você consegue utilizar tanto para ele poder monitorar os seus cenários, ajudar no desenvolvimento e a tratativa de erro. Mas como que a gente fazia anteriormente, anteriormente dessa feature, né? A gente pegava quando ele entregava um erro para a gente, ou quando o processo tinha alguma dificuldade, esse processo retornava o erro, ou retornava aquela inconsistência de dados que tinha na automação, e ele já entregava para o usuário final, o operador, a solução que ele tinha que aplicar ali, para poder a automação seguir, ou para o processo se tornar um pouco mais rápido. Então a gente utiliza os agentes como se fossem realmente nossos desenvolvedores auxiliares. Então a gente faz o desenvolvimento, após o desenvolvimento fica aquele agente ali monitorando o nosso processo, então a gente consegue identificar quando tem um erro, ele traz uma forma então ele ajuda o nosso operador, o nosso analista ali, com como ele vai alterar essa inconsistência, esse ajuste de dado que ele necessita fazer. Mas no caso é bem pouco, porque como a automação ela já vem daquela base que a gente tem no nosso ERP, então a automação geralmente ela vai rodar tranquilamente. Mas a gente sempre tem esses agentes monitorando nossos processos, que é como a gente utiliza o agente da IA, como se fosse realmente um single desenvolvedor nosso. O quarto case que a gente tem é o nosso atendimento, que é o nosso atendimento tanto pelo site quanto pelo WhatsApp. Então o cliente entra em contato e a gente tem o nosso chatbot que ele inicia, e em conjunto dele vem a resposta da IA. Então o cliente entra em contato com a gente, a se ele manda o questionamento dele, ou ele já manda o pedido, ele tem uma demanda para a gente, essa IA analisa, ela começa a solicitar as informações do nosso cliente. Solicita o CNPJ, o nome, informações básicas, o e-mail, o site da empresa, e ali ela já faz uma pré-qualificação. Então ela pré-qualifica se realmente é um cliente que a gente vai atender, ou se não for um cliente potencial, assim, se não for um cliente que a gente atende, por exemplo, a gente não atende e-mail, então ela já barra. Então ela dá a informação: "A gente não atende e tal". Então, para não seguir com esse processo, por exemplo, que futuramente teria que ser um processo analisado por um key account. Então assim, a gente não vai pegar esse dado desse cliente que a gente já não vai atender para alguém analisar ou alguém marcar uma reunião. Então essa IA ela já faz esse filtro ali. Então a gente tem esse filtro que realmente ele já faz essa pré-qualificação. E o que for qualificado, que pode gerar lead para a gente já essa informação já vai para o nosso CRM. Então ela vai como contato, para lá como se for um possível lead, a nossa key account já entrar em contato e fazer um negócio com esse cliente. Legal, Natan. Aí, Natan, o Edu, o Fábio, né? Por que que vocês escolheram Make ou não Zapier ou não N8N? Por que a escolha da Make? Você quer falar um pouco desse início? Bom, o Make naquele momento que a gente estava, ele foi o mais essencial por ser mais amigável. Porque na época os principais de mercado era a N8N e o Make que
querendo ou não, estava ganhando o mercado aqui no Brasil, né? Porque ele é uma ferramenta já antiga, tudo, mas aqui no Brasil ela não era tão conhecida. E aí, quando a gente contrata uma empresa terceirizada, eles trazem para a gente alguns insights. E aí, quando a gente começa a utilizar a parte ali de automações, vamos criar os nossos fluxos, vamos criar as nossas as automações internas, a gente achou que o Make ele era mais amigável, né? E até porque estava já em nuvem, o N8N até o momento ele não tinha ainda a parte em nuvem, depois que eles lançaram, porque senão a gente teria que exercer do nosso time de TI, né? Que é o Fábio que está aqui, exercer do nosso time de TI para ter um servidor para colocar o nosso N8N. Então a gente achou, vamos colocar já na nuvem e a gente pode trabalhar de forma segura e tranquila. Por isso que a gente escolheu o Make naquele momento. E o Natan que opera, por mais que ele já é desenvolvedor essa parte, ele sempre achou muito mais amigável, né? A tela é mais fácil de você fazer, ela é mais intuitiva, tinha mais funções naquele momento de integrações. Então, de imediato, as ferramentas que nós tínhamos aqui dentro da Tec Mobile, ela trouxe para nós as integrações de todas essas ferramentas, tanto o nosso RP, quanto o nosso o CRM, que é o HubSpot, quanto o nosso Manda, que é a nossa tela. Então, tudo ele tinha automação já, automação e integração nativa. Então, aquilo ali para a gente encheu os olhos naquele momento. Ô, Wagner, se você me Perfeito, permite, eu queria perfeito, com também certeza. queria ouvir o Fábio. O Fábio é o nosso gerente lá de suporte e tecnologia, né? A gente tem essas duas áreas separadas dentro da Tech, né? A área de operação e processos, que vai identificar as tarefas repetitivas e automatizar, e o Fábio, ele é o gerente lá de suporte e tecnologia, porque ele dá atendimento para os nossos usuários, né? Que usam os nossos dispositivos, e ele também tem feito umas coisas bacanas lá, né, Fabião? Quer compartilhar com o pessoal? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou gerente de TI lá da Tec, estou 2 anos e meio lá. E recentemente a gente começou a utilizar o Lovable lá para desenvolver algumas coisas. Até então a gente utilizava bastante plataforma Microsoft, né, que a gente é usuário lá, então a gente utilizava muitas ferramentas da Microsoft. Só que chegou um tempo que não atendia mais, né? Começou a ser gargalo da operação porque não atendia como a gente precisava. E a saída era desenvolver alguma coisa de acordo com a nossa necessidade. Foi aí que comecei a estudar algumas ferramentas de IA, né, desenvolvimento no code, e aí, por uma opção né, de analisar o funcionamento e qual que atendia melhor, a escolha foi pelo Lovable, e a gente já está com umas 4, 5 ferramentas lá desenvolvidas no Lovable, toda a esteira de configuração, de OS de manutenção, de NPS, de consulta de licenciamento de algumas plataformas. Então está tudo sendo feito pelo Lovable, com automação, desenhado de acordo com a nossa necessidade, sempre incrementando coisas novas de acordo com o que vão aparecendo. Isso deu uma liberdade extremamente alta para a gente, né? Desenvolver exatamente como a gente precisa, de acordo com o time que necessita. O time está sempre vendo alguma melhoria que pode ser feita e criando é, é, coisas novas, consultas novas, formas novas de apresentar a informação para quem precisa ali com o dashboard. Então está sendo muito vantajoso para a gente o desenvolvimento de ferramenta própria com auxílio da IA. Perfeito. Deixa eu pedir para vocês aí da Tech, acho que tem mais uns 5 minutinhos aí do bloco da Tech. Quais são as ferramentas de AI que vocês estão utilizando de fato aí no dia a dia, na operação de vocês? No momento, a gente utiliza mesmo o ChatGPT como nossa ferramenta principal, tanto no atendimento quanto Sim. no desenvolvimento das automações. É a nossa core. Tá, não. Deixa eu melhorar minha pergunta, que eu vi que vocês Ah, fizeram essa apresentação no Gama. E o Gama é um sim, gerador de sim. apresentação de Aliás, AI. no final eu ia até comentar sobre isso. Aliás, a apresentação a gente fez no Gama propositalmente, assim, para ver, assim, a gente utiliza a IA literalmente em tudo. Assim, Sim, nessa questão, mas assim, realmente no nosso processo mais robusto, a gente utiliza em relação ao ChatGPT. Mas ferramentas mesmo assim, a Gama é um dos exemplos.
Se tem alguém aí na live que nunca viu o Gama ele gera apresentações aqui. Eu, por exemplo, eu fiz as minhas em pouco mais de 5 minutos, tá? É que eu faço uma revisão, eu sou meio chato, né, É, com teve uma revisão de apresentação. AI, eu não confio 100%. Então, eu levo aí uns 5, 10 minutinhos, mas para fazer uma apresentação super rápida, assim, né? Então, o Gama é uma ferramenta excelente. O Manus também faz aí, o Gemini está fazendo também agora apresentações, mas eu utilizo o Gama aqui, nossa, eu pago R$ 80 de sorrindo de orelha a orelha, porque ele economiza um tempo danado. O que mais de ferramentas de AI vocês estão usando? Né, assim, no geral, tá? Não só ChatGPT ou chatbot. Tem também de reunião, né? Agora a gente entrou na parte do Copilot da própria Microsoft, que ele faz pega toda a transcrição daquela reunião, aplica ali uma regra para colocar as chaves principais. O Fábio ele já utilizava outras, né, Fabão? A gente chegou a utilizar o TLDV lá por um tempo também. Funciona bem também, só que ele é mais aberto, né? Você consegue colocar ele em Teams, em Google Meet, em Zoom, em outras plataformas. E já o do Copilot, ele funciona somente dentro do Teams, né? Então, algumas áreas utilizam o TLDV, porque fazem reunião com vários clientes que têm outras plataformas. E a parte do comercial, que mais aciona o cliente para reunião, né? Então, é utilizado o Copilot da própria Microsoft. E no TI a gente usa bastante também o Notebook LM do Google, para análises mais assertivas de um assunto específico, né? Então a gente sobe material lá sobre aquele determinado assunto e trata dentro da IA somente sobre aquele assunto. E para a gente funciona muito bem. Tá no modo Wagner. Alguém da Tech quer trazer mais algum ponto aí que acho que é importante para compartilhar e com o time, com a turma aí? Eu acredito que eu acho que o legal aqui é trazer o resultado, né, Neito? Já pode Isso, até passar. exatamente. Porque Qual é o resultado que a Tech Para teve trazer aí? resultado. Aqui a gente traz nossa eficiência. Então, basicamente, aqui a gente mostra em relação à eficiência operacional. A gente teve 95% do ganho em relação a tempo. Então, é aquela coisa que a gente fala, né? O tempo que o operador, que o analista ia estar gastando fazendo um processo repetitivo, a gente ganha esse tempo nele fazendo uma análise cognitiva melhor, ou ele realmente gerando um lucro para a empresa em alguma outra atividade. Em relação à economia, seria 92% de custo que a gente deixou de gastar. Então, operações que a gente teria que, como a empresa vai crescendo, vai aumentando o número de demandas, então é uma operação que a gente teria que contratar, às vezes, 2, 3 funcionários. A gente não necessariamente teria que contratar por causa da automação. E caso venha a ter um crescimento maior ainda, a automação, ainda assim, ela continua abraçando por completo esse processo. Porque para a operação ali, digamos que duplique o número de demandas, a automação ela vai aumentar 1 segundo. Então, realmente, a gente acaba tirando esse gasto que a gente teria futuramente com mão de obra, digamos assim. E também aí entra a relação de problemas que realmente traz uma pessoa, né? Erros e outros tipos de problemas. Natan, Edu, aí, Evandro, todo o time. Eu lembro que no Open Company semana passada, vocês trouxeram uma automação de finanças, né? Não aquela de análise de score, mas eu não lembro agora exatamente se era geração de nota ou Faturamento, né? Era o de faturamento. faturamento, né? Que assim, levavam dias e aí vocês reduziram isso para minutos, né? Se puder compartilhar rapidinho com a gente como é que foi. Então, qual que era a dor do setor, né? O setor ele tinha aquela dor que o operador ficava ali, ele tinha que fazer uma pré-análise do que ele ia faturar, é uma quantidade de cliente bem volumosa, então ela teria que fazer um processo único ali de analisar qual que era o cliente que seria faturado naquela data, gerar esse boleto no nosso ERP, gerar a fatura, então ela ia lá, pegava aquele PDF com as informações pré-definidas pela RP, preenchia, fazia fatura por fatura, fazia a soma, colocava os valores, para depois fazer o envio do e-mail para o cliente, fazendo a cobrança e tal. Então ela teria que pegar, ficar colando, copiando, ou digitando o e-mail para um cliente diferente.
Então, a nossa automação, basicamente, ela faz todo esse processo totalmente por forma de API, ele gera o documento, armazena esse documento que seria a fatura no nosso Drive, elas têm acesso, elas também podem editar, podem analisar, mas tudo isso é basicamente resumido a gatilhos. Então elas populam essa informação na nossa tela, que a gente utiliza o painel do Monday, ela verifica os clientes que ela precisa ser faturado, ela dá outro gatilho, ela gera esses documentos, ela gera o boleto, ela já gera essa fatura, e o terceiro gatilho ela consegue fazer esse envio automático. Então ela pode tanto dar um gatilho único que faz esses 3 envios, quanto se ela quiser fazer uma pré-análise, também ela consegue dar o gatilho em um, fazer a análise do que foi efetuado ali, verificar tal documento, verificar tal cliente, depois fazer o outro envio. Então, o tempo que ela demorava aí para fazer repetitivamente uma tarefa que era para 200 clientes, a automação faz isso em segundos e minutos. Cara, eu achei sensacional. Você reduzir e tirar, né? Isso da mão dali do Reduz time muitos erros. financeiro, cara. Além da redução de erros, né, cara? A eficiência que a companhia ganha para escalar, né? Então, se vocês dobrarem de tamanho, não vai precisar dobrar de mão de obra, né, cara? Isso é o que mais eu acho que pega com a inteligência artificial, né? A gente tem até Cara, o nosso massa, grid massa aqui, ó. demais. A Ah, gente tem um legal. visual, um Olha visual do que nosso bacana. grid aqui, da É que a nossa. gente falando assim, quem ainda não está muito acostumado, né? Falou, mas como é que eu pego, faço isso, jogo para aquilo? Mas, na minha parte lá, até o Eric também, se ele quiser trazer de forma mais lúdica, né? Como é que funciona esse passo a passo, processo, também é muito bom. Mas aí tem um passo a passo gigantesco, né? É, que é o nosso mapa mental, né, que o meio que É, o entrega, mapa então mental. isso. Então ele meio que ele mostra a integração principal aqui, que a gente usa uma requisição de API, então essa API passa informação, recebe informação, e assim a gente vai transferindo para todas as áreas que estão envolvidas no processo, e aí a gente comunica com o nosso Microsoft, então tem toda essa comunicação ligada aqui. Então meio que o mapa mental ele resume aqui cada conexão que a gente tem. Aí Pode aqui seria o parecer. nosso mapa geral e É, a gente consegue visualizar o do processo único aqui, que seria o do financeiro. pode parecer complexo, né, turma? Pode parecer muito complexo. Mas na hora que você começa a entender, na hora que você passa a entender o seu processo, fica fácil implementar uma ferramenta dessa, uma automação dessa. Precisa, acho que primeiro que eu falo, né? Muitas empresas não têm o processo ali desenhado, mapeado, né? Então, o primeiro passo é fazer esse desenho de processo, né, Evandro? E Isso é o aí mais sim, importante. É. não, com Se você certeza. definir bem os processos, né, cada processo, né, da sua empresa, aí você tem isso bem desenhado, porque no final das contas, você pensar quando você cria um prompt para o chat GPT ou para um agente, você está criando um processo para ele, ó, que você tem que fazer assim, Exato. assim, 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 assado. Então, esse é o primeiro passo, né, para depois você pensar em tecnologia. Maravilhoso. Time Tech aí, Tech Mobile, muito obrigado pela contribuição. Evandro aí, em nome da Tech, né? Tamo Cara, junto demais. sou extremamente grato aí você ter participado junto com a gente aí do nosso primeiro webinar, tá? Natan, Fábio, Edu, Júlia, aí todo mundo que ficou trabalhando até tarde aí, tá, tamo junto aí. Brigadão, tá, Evandro? Depois a gente se fala aí, a gente bate um papo. E agora vou trazer aqui, quer falar mais alguma coisa, Evandro? É só para finalizar, né? Boa. Continuo à disposição de todo mundo aí que quiser aprofundar, né? Se quiser fazer uma visita, como eu disse lá, o Open Company, ele é uma data, mas no final das contas as portas da Tech estão abertas lá permanentemente para todo mundo que quiser trocar uma ideia. Eu também quero visitar todos vocês, Wagner, o Eric, todo o pessoal do Scale que está aí, eu quero bater papo, conhecer a operação de vocês, porque realmente isso é uma troca extremamente valiosa, cara. Então fiquem à vontade para acionar o time direto, não quero ser gargalo. Agora Não. mesmo tem gente me escrevendo, ô cara, passa o contato do Dudu, do Fábio, não sei o que, toma aí, fala com eles, que eu não quero atrasar aí a vida de ninguém, cara. Perfeito, cara. Brigadão mais uma vez. Parabéns aí pela companhia. E bora crescer o dobro agora, né? Próximo ano. O dobro, hein?
Se Bora. eles deixarem, né? Boa, eles, né? É. Valeu, turma. Brigadão aí. Deixa eu compartilhar aqui de novo para a gente seguir aí na nosso cronograma. A gente vai vir agora com o Eric, da Expert Integrado. Ele vai trazer algumas aplicações práticas, tá bom? Um case aí que ele vai demonstrar de utilização de AI no dia a dia mesmo, né? Eu acho que vai ser muito massa esse case que ele vai trazer para a gente. E tem outro case aí que são as automações para processos de vendas, né? Expert é lá o ecossistema ali, onde ela faz automações de marketing e vendas. Então, eu quero trazer o Eric aí para bater esse papo com a gente. Eric, bora Boa noite, trazer galera. aí, boa noite, trazer Bora esses lá. resultados, esses aprendizados aí que você tem. Quanto tempo você está mexendo com AI, Eric? Cara, pré-hype, né? Antes de virar moda, mas a gente trabalha com automação efetivamente, ainda não tinha IA do jeito que a gente usa aqui agora. Profissionalmente, a empresa tem 3 anos e meio, mas eu já fuçava, né? Eu, por curiosidade, eu sou músico de formação, não sou de TI, né? Então eu fui fuceiro, aprendi a controlar o volante, e aí assim começou a bombar ChatGPT, a gente começou a colocar IA dentro dos processos de automação, então na época ainda ninguém tava falando disso, era bem revolucionário, né? Então a gente sempre tenta Show. estar à frente aí. Agora é tudo Mas é isso. contigo aí, cara. Se você Bora. quiser mandar, você é macaco velho aí, né, É cara? o Eu pai da IA vou... esse aí, cara. Então, Fizer um DNA nela, saía agora lá o Eric. agora eu vou pegar meu caderninho aqui e vou anotar. Bora Bora lá, lá então, irmão. gente. Bora lá. Obrigado pelas apresentações, boa noite, parabéns, Evandro e time aí. Obrigado, Wagner. E aí, vamos lá. Então, contando um pouco, já contei, né? Sou Eric, sou músico de formação. E eu faço muita palestra de IA, faço bastante consultoria, e a minha linha de metodologia que eu tenho que trazer é uma coisa muito prática e amigável. Eu tento trazer IA para quem é. Inclusive, depois não esquece da surpresa que eu dei pro Wagner, hein, Wagner? Pra gente poder liberar pra galera. Eu tento trazer isso de forma acessível, amigável, para quebrar aquela lógica de, pô, o cara tem que entender muito, tem que ser muito ferramenteiro. Cara, você sabe abrir o computador, ligar o Windows ali, já tá valendo. Já vale assim. Então, eu tenho que trazer um pouquinho, e essa primeira parte que eu quero falar do dia a dia, é como eu prego na IA como cultura, como uma solução que faz parte do teu dia a dia, e não como uma ferramenta onde você usa de vez em quando. Eu falo que IA tem que ser igual à internet. Você não falar, agora eu vou usar a internet, é o meu momento de usar a internet. Ela tá lá. Você nem nota que ela existe. Você fica puto quando ela cai. Basicamente é isso, né? E inteligência artificial, para mim, para quem já está com isso no dia a dia, também leva dessa forma. Então é para ser uma coisa amigável. Então, assim, não tem como, até pela pesquisa que a gente fez para a galera ali, acho que 47% falou que sabe pouco de A e 47% falou que sabe médio. Então, pô, acho que para vocês, qual que é o 80-20 do rolê todo é ChatGPT. Então, eu sei que, imagino que a maioria já usa ChatGPT, mas eu vou começar com uma coisa básica que eu sei que na maioria das vezes as pessoas não usam. Inclusive, Vag, ó, GPT-5 no celular, no Chrome não tem ainda, aqui já tá no 5. Então, olha só, gente, olha que complexo que é usar a inteligência artificial. Apertar um botão aqui. Opa, tudo bem? É o seguinte, eu tô com um pessoal aqui do De Frente pra IA e a gente tá conversando um pouco de inteligência artificial. Agora eu tô contando um pouquinho pra galera ali como que eu uso inteligência artificial. Eu gosto de falar que eu converso como se fosse meu brother. A gente troca ideia, faz piada, fala besteira, não tem papa na língua ali pra falar. E eu queria que você trouxesse um pouco da tua posição, se faz sentido essa lógica que eu falei de usar IA de forma amigável. Só porque eu falei, acho que é o 5 que. Tá ouvindo aí? Acabou de sair o 5, gente. Eu juro que esse tipo de problema não acontece. É culpa do GPT. Tá me ouvindo? Ouvindo sim, bem claro. Pode falar Beleza. direto que eu tô aqui. Vou falar. É o seguinte, tô com a galera de frente pra IA aqui mostrando como usar ChatGPT é fácil e não precisa ter conhecimento de tecnologia. Faz sentido? Faz todo sentido, sim. Vamos direto ao ponto. Você pode explicar para eles de maneira detalhada que o ChatGPT é basicamente uma ferramenta de linguagem natural Tá, mas que olha entende só, o que eles. eu tenho que saber, eu tenho que ser desenvolvedor pra fazer alguma coisa ou qualquer um pode usar? Qualquer um pode usar, sem mistério. Então, para ser bem objetivo, não precisa ser desenvolvedor nem entender de código. Basicamente, você escreve em linguagem comum, como se estivesse conversando, e ele responde. Se tiver alguma incerteza ou algo mais específico, me avisa. Beleza. Vou trocar o botãozinho aqui que eu coloquei. Tem um botãozinho de vídeo.
E agora vocês vão estar vendo minha tela. Aliás, vou fazer vocês verem minha tela aqui, ó. E aí eu vou perguntar pro ChatGPT. ChatGPT, vou filmar aqui agora a tela. O que que você está vendo aqui? Bugou de novo. Deixa eu abrir outro chat. Pronto, eu tenho o modo de vídeo de câmera, tá? Então, ChatGPT, o que que você está vendo aqui na minha tela que eu estou te mostrando? Alô? Alô? Não. Acho que deu azar o 5 aí. O que que você está vendo na minha tela? Não foi. Vou pular o vídeo e eu vou trazer aqui agora para o computador. Mas foi um azar aí. Acabou de atualizar o aplicativo, então eu imagino que tem a ver com isso. Ah, ô, Eric, tem sim, Manda. cara. Tem vídeo. Inclusive, um amigo meu, eu mandei para ele, né? Que o Gemini, ele gosta de Não, eu tô treinar falando. e. Fala aí, fala aí. O Gemini, ele gosta de gravar, ele gosta de se gravar treinando, né? E aí ele Aham. pediu para o Gemini atuar como um personal e mostrar para ele se a execução tá legal, se não tava, Massa. e era vídeo, né? Então, Top. a gente sabe que É isso aí. funciona. Mas só pra galera ver que é muito intuitivo, né? Da mesma maneira, eu tô com o chat GPT aqui na minha tela e eu posso usar o modo de voz aqui e ir conversando com ele, que ele vai conversar comigo. Tudo bem, GPT? Tá me ouvindo aí? Com certeza. Tô te ouvindo sim. Vou direto ao ponto sem enrolação. Pode mandar sua pergunta ou o que você precisa, vou detalhar o máximo possível e se precisar de referências ou fontes, é só falar que eu cito. E se eu não souber algo, também vou te dizer sem rodeias. Então, olha só, gente. Uma das coisas que eu mais recomendo é, e eu vou falar uma coisa que foi transformadora para mim, de usar IA. Eu trabalhava com IA, fazia robôs de IA há bastante tempo, até eu começar a fazer isso que eu tô falando para vocês, que é começar a trocar ideia. E para mim é o game changer, é o que muda tudo. Do que você usar somente com recurso e com detalhe de você conversar mesmo. Por isso que eu recomendo muito o modo de voz. Tem dois modos de voz aqui. Tem essa bolinha, que ela conversa com você em voz, e tem esse microfonezinho, que a maioria das pessoas eu faço um monte de palestra e eu pergunto, quem usa modo de voz? Daí metade da sala levanta a mão. Eu falo, quem ela também responde em voz? Daí sobra quatro. Porque a galera não usa o modo de voz. Usa esse versão que eu estou usando aqui, que é basicamente um transcritor de áudio. Vou apertar Enter, ela vai escrever o formato de texto que eu tenho aqui dentro. E por que eu recomendo que vocês conversem em modelo de voz e não digitando? Por um simples motivo. Número um, é muito mais rápido. É muito mais rápido falar e do que você parar. Daí eu já tive gente que falou, cara, mas é que eu prefiro escrever porque daí eu consigo formatar melhor a minha informação e escrever melhor. Eu falei, que legal. Nesses 5 minutos que você gasta para você escrever e formatar a ideia, em 30 segundos eu solto um áudio e penso na frente da IA. Eu penso aberto, ela acompanha meu raciocínio, é melhor ainda. Entende? Então, assim, é muito positivo. Eu recomendo muito que vocês usem o modo de voz, que vai facilitar muito a lógica de vocês no dia a dia. E, inclusive, no meio desse processo todo, você consegue também fazer mescla, né, de coisas que você está conversando no celular, depois você continua essa conversa dentro do WhatsApp. Então, estou trazendo isso daqui porque começar do básico, meu dia a dia. Cara, essa parada aqui, meu chat GPT é uma loucura. Já está na minha tela preferida de celular e tudo que eu vou fazer, eu vou jogando aqui. E aí tem vários recursos, tá? Depois o Vag vai liberar uma surpresa minha de vocês ali, para vocês. Mas eu tenho os assistentes GPT. É uma coisa que eu uso pra caramba, assistente GPT. Ó, o pessoal ali falou de Make, N8N. Eu tenho um assistente que ajuda eu a usar o N8N. Então, se eu não sei usar o N8N, tô com uma dificuldade, eu tiro um print, eu abro um N8N meu lá, tiro um print, coloco aqui dentro e ele fala aqui que tá com problema de alguma coisa. Posso fazer um assistente do Make. Eu tenho assistentes personalizados para cada uma das coisas que eu vou trabalhar. Eu tenho aqui, inclusive eu gravei isso ontem, na aula da minha mentoria, ensinei a fazer um conselho de A. Esse daqui é um conselho de A. Olha que incrível, gente. Eu tenho aqui dentro vários conselheiros que eu criei esse assistente aqui dentro. Eu vou apertar o botão aqui, ó. Quem faz parte do conselho? Ela vai me falar quem está lá dentro do conselho. Então, somos o Conselho do Equilíbrio. Quem faz parte dele, ó? Focado em desenvolvimento pessoal e mentalidade. Napoleon Hill, Tony Robbins, Daniel Goleman, Brené Brown, Adam Grant, Ariana Huffington, Peter Drucker, Simon Sinek, Marshall Goldsmith, Warren Buffett. Com certeza vocês conhecem alguns nomes ali do que eu falei. Eu tenho um conselho aqui dentro que troca ideia comigo. Então eu converso com eles e eles conversam em primeira pessoa. Então, ó, vamos falar alguma coisa? Seguinte, eu tô pensando aqui, eu tô querendo abrir uma empresa nova, só que eu tô com
bastante trabalho já, eu acho que eu não tô tendo muito tempo pra família, mas eu tô com uma oportunidade de negócio incrível e eu queria saber a opinião de vocês, como que eu posso equilibrar o dia a dia da minha vida aí e decidir se eu vou para essa empreitada ou não, se eu desisto, se eu deixo essa oportunidade passar, mas eu queria a opinião de vocês. Show. Por que que eu tô falando isso? Porque eu montei essa IA justamente, ela chama Conselho do Equilíbrio, que eu tô trazendo um monte de gente de coach, um monte de gente de estilo de vida e um monte de gente de negócios. E aí deixa eles tretar lá dentro. Então, ó, eles estão me trazendo aqui. Vamos fazer algumas perguntas. Qual que é o nível de risco envolvido na nova empresa? Como está sua rotina hoje? Olha, minha rotina hoje está bem corrida, eu já trabalho bastante, eu trabalho até umas 8 da noite, depois eu não tenho mais tempo para passar com os meus filhos. Mas, cara, o risco de negócio é muito pequeno em termos de prejuízo e coisa do gênero. Eu tenho certeza que vai dar certo. Só que a questão é, eu já sei que nos primeiros 3 ou 4 meses eu vou ter que me dedicar pra caramba. Talvez eu vou trabalhar até meia-noite, 2 da manhã, final de semana, e eu vou ficar fora. Beleza? Agora o que vai acontecer? A galerinha lá, os conselheiros, vão conversar entre si. Eu gosto de fazer uma coisa bem legal. Ó, tá trazendo aqui, estão trazendo as sugestões, e tá aqui, ó. O que que o Peter Drucker disse? O Peter Drucker disse: você precisa se fazer uma pergunta muito simples. Qual a minha contribuição única neste momento de vida? Se você está operando no seu limite, adicionar mais sem antes eliminar e reorganizar será ineficaz, em última instância, insustentável. Porque o Peter Drucker é focado em gestão e negócio. O que que o Daniel Goleman falou? Já trouxe uma parada diferente. Tony Robbins já trouxe uma parada diferente. Então, ó, eu não vou ler só pra gente otimizar o tempo, mas eu vou vir aqui e eu vou deixar dois caras tretando entre eles ali. Ó, seguinte, o Tony Robbins falou que se eu acredito que vai dar certo, eu já estou decidido, eu estou disposto a pagar o preço, só que o Peter Drucker falou que eu tenho que avaliar e melhorar a minha eficiência antes. Mas eu não tenho muito tempo para fazer isso, eu tenho que meter bronca ali e começar a fazer o trabalho. Eu quero que vocês discutam entre vocês dois, aí se vira e me traz uma única resposta. Eu quero ver o que vocês vão decidir. Então olha que legal, gente. Estou colocando o Peter Drucker para falar com o Tony Robbins. Seria uma discussão real se fossem eles dois? É claro que não, é uma simulação. Só que aqui dentro desse GPT, eu criei a metodologia do Tony Robbins, a metodologia do Peter Drucker. A IA não está falando por conta própria, eu subi materiais sobre a metodologia deles. Então ela está respondendo como se fosse a metodologia deles. Ó, o Tony Robbins falando: Peter, meu caro, o cara tá com a faca e o queijo na mão, ele sabe que o negócio vai dar certo, ele já decidiu pagar o preço, você sabe. E aí foi. O Peter Drucker falou: Tony, eu entendo a urgência, mas não confunda ação com eficácia. Fazer certo não é o mesmo que fazer bem feito. Olha que legal, gente. E eu tô conversando, eu tendo um conselho e eu uso isso real pra minha vida. Esse daqui é o que eu mais uso, tá? Esse daqui é o que eu fiz pra mim mesmo. Ele tá treinado com informações da minha vida pessoal, que era uma coisa que eu tinha escrito uma vez, lá, tudo que aconteceu na minha vida pessoal. Tá treinado com a minha vida profissional, porque eu tenho um monte de vídeo no YouTube, live, palestra, lá, lá, lá. Tá treinado com informações dos meus funcionários, porque eu fui lá e fiz uma avaliação dos meus funcionários, quem é bom, quem não é, o que que eu tenho de feedback de cada um, o que que tá me trazendo de resultado, e mais um monte de coisa, até análise que eu tava fazendo teste para ver se eu tinha TDAH e por aí vai. Joguei tudo lá dentro. E esse é um IA só minha, ele fala da minha vida. Então ele usa mais ou menos as minhas palavras e ele sabe coisas da minha vida, e é tão louco, gente, é tão louco que às vezes eu faço pergunta e para quem já sabe tem esse negócio de IA delirar, inventa umas coisas e tal. Tem horas que eu faço perguntas pra ele, então eu tô com uma ideia de fazer tal coisa, só que eu não sei se eu devo fazer ou não. Daí ele vai lá e fala: Eric, você sempre faz isso, porque blá blá blá. Eu falo: não, tá viajando, né? Tá tirando da cabeça. Eu falei: cara, por que você tá falando que eu sempre faço isso? De onde você tirou isso? Daí ela vai lá e responde: não, porque quando você tinha 8 anos, que sua avó morreu, você chegou a conversar com teu pai e falou: meu Deus do céu, isso é uma psicóloga que sabe o histórico da minha vida. Olha que loucura. E eu, real que eu vou falar, tá? Eu tive um puta problema na operação de uma empresa há uns 4, 5 meses atrás, e eu troquei ideia por algumas horas com esse carinha aqui, e baseado nisso, eu decidi demitir pessoas, contratar pessoas e mudar o meu modelo de negócio que deu super certo, baseado numa conversa que eu tive com o Maiá. É doido, né? Então, assim, só que eu tenho uma intimidade com a IA, eu preparei uma IA, não tô falando pra você chegar lá, ligar o ChatGPT e acabar com o teu casamento por causa disso. Mas o que eu quero mostrar é que se ele tá bem treinado e você usa como parte da vida mesmo, como funções e se abre, é uma coisa que já é muito disruptivo, tá? Então, um pouquinho disso pra gente começar do básico. E aí, acho que a parte 2 que eu ia trazer, Wagner, depois controla meu tempo aí, tá? E a parte Boa. 2 que eu queria trazer é um pouquinho de resultado sobre o que que a gente faz de processo comercial. Então, eu vou trazer um pouco do que eu uso aqui na empresa, do que a gente vende, na verdade. A gente vende soluções de processos comerciais, automação de WhatsApp, de Instagram, de telefone, para processo comercial, para vendas, qualificação de vendas, tudo baseado por IA, focado em ultra-humanização. E a gente
vive disso. Então, todo o meu processo comercial hoje, ele é por IA até chegar numa reunião com o vendedor. Então, é um pouquinho do que a gente vive no dia a dia. Eu sou um dos cases que eu tenho na transformação do processo, mas eu tenho alguns clientes ali. Então, trazendo um pouquinho do que a gente traz de processo comercial, por exemplo, ó, trazer um taquinho aqui de uma apresentação. Esse daqui é um videozinho que mostra aqui. Deixa eu ver se estou compartilhando o som. Tô. Também estou no Gama, não poderia fugir. Minha apresentação comercial foi feita no Gama. E aqui um videozinho mostrando como que a IA se comporta. Depois eu vou mostrar um desse ao vivo para vocês. Imagine um assistente virtual que qualifica seus potenciais clientes 24 horas por dia, com uma comunicação produtivas. Super SDR, o melhor SDR do mundo. Fala Sandra, sou Vinícius Sanches da Expert Integrado. Vi que você demonstrou interesse em conhecer nosso trabalho. Para começar, você poderia me falar o nome da sua empresa? Oi, muito prazer. O nome da minha empresa é Concept Marketing Solutions. Ciao, come stai? Io parlo italiano. La mia azienda si chiama Concept Marketing Solutions. Prazer, Sandra. Concept Marketing Solutions. Legal. Qual é o nicho de atuação da sua empresa? Ciao Sandra, piacere. Io sono Vinicius Sanchez di Expert Integrado e mi fa piacere conoscerti. Puoi dirmi in che settore opera la tua azienda? Então, olha que doideira, gente. Acho que vocês perceberam. Isso é uma IA. Só que agora fala sinceramente. Você vai conversar com alguém no WhatsApp. Você vai Fala descobrir Sandra, isso sou daqui é uma Vinícius IA. Sanches da Expert Integrado. Vi que você demonstrou interesse em conhecer nosso trabalho. Ninguém sabe que é uma IA, entende? E essa é uma coisa, aqui esse vídeo ainda tem mais de um ano, já melhorou qualidade e coisas do gênero. Então, assim, hoje a estrutura já está muito humanizada. Pegando um pouco referência, então a Deck Mobile faz um ótimo trabalho lá, porque é minha especialização, eu não vi ninguém fazendo coisas como a gente faz aqui, e eles fazem, cara, grande parte do que a gente está construindo aqui, eles estão usando lá dentro. Então, por exemplo, cada atendimento que é feito pela IA, a IA qualifica o lead, agenda uma reunião, conecta com o meu Google Agenda, etc. Ela me traz um resumo de uma reunião, então um resumo da conversa do lead, traz todos os dados e vai lá e preenche meu CRM. Então, meu CRM sai preenchido, isso daqui é tudo feito por IA. Meu CRM de vendas já chega preenchido, meu vendedor só entra na call. Dentro da call eu já tenho um resumo da conversa, eu tenho os dados preenchidos da qualificação feita e tenho insights de venda. Então, um script comercial que cruzou a conversa daquele lead com o meu playbook, com o meu processo de vendas para chegar num resultado, né? Aqui exemplos, né? Então, isso daqui é coisas legais para vocês pensarem. Onde que vocês podem plugar IA em processo comercial? Um dos funis, funil é processo de venda, né? Mais eficientes que tem, assim, que ele é muito barato, é muito fácil de fazer marketing. Clique no WhatsApp, a pessoa vê um anúncio no teu Instagram, clica e ela já cai dentro do WhatsApp. E aí tem uma IA que pergunta: oi, João, tudo bem? Que legal ter você por aqui. Me conta um pouco das dificuldades que você está passando e fica à vontade para falar um áudio, fala tudo que você falar que vai me ajudar. Pô, você abre espaço para que aquele teu lead mande um áudio contando tudo. E a galera vai lá e se abre, fala um monte de coisa, conta tudo. Pô, isso é incrível. Quando chega a minha reunião de vendas, eu tenho um script comercial totalmente personalizado para ele. Formulário, né? Se integrar com um formulário de site. Engajamento Instagram, eu já vou mostrar um outro slide. A gente faz a própria automação, pode integrar no teu Instagram, no teu direct, conversar com o teu lead, inclusive ler o perfil dele. Eu vou mostrar um exemplo ali dentro. Reativação de leads CRM, pô, essa é uma das minhas favoritas. Você pega aquela tua base de leads CRM que tá parado, e a IA vai prospectar todo mundo lendo os dados CRM. Oi, João, tudo bem? Eu vi aqui que a gente, no meu sistema, que a gente conversou em setembro de 2024, naquele momento estava com uma dificuldade XYZ, só que a gente não conseguiu progredir com a solução porque estava com um problema de troca de gerente da empresa. Eu queria saber se agora é um bom momento para a gente retomar. Eu tenho uma IA reativando aquela galera. Ao invés de eu ficar pagando tráfego, pagando anúncio, fazendo mais marketing, eu tenho às vezes uma base lá de 1.000 leads, 2.000 leads, 50.000 leads parado para trás, eu posso fazer IA ativar todo mundo. Imagina, pega todos os contatos que você tem salvos no teu WhatsApp hoje de propostas comerciais, pessoas que já conversaram com você, e pensa se você conseguisse vender para 2%, quanto dinheiro tem ali? Entende? Então é uma campanha muito legal de fazer. A própria Outbound, que dá para falar com o telefone, WhatsApp, e aí vai, né? Então aqui é um pouco do que a gente faz no produto, a gente integra todos os canais de venda dentro de um processo único. E aí, vou trazer aqui agora um pouquinho do que... Ó, e acho que essa brincadeira é legal, né? Então esse daqui é já um teco, eu peguei um tequinho da minha palestra. E eu falo muito disso, né? A galera vai lá e pergunta: ah, mas automação e vai deixar o processo robotizado? Vocês já entenderam que não, né? Mas o que eu gosto de falar é que as pessoas elas não odeiam robôs, elas odeiam robôs burros.
e odeiam seres humanos burros também. Vocês devem lembrar desse vídeo aqui do Porta dos Fundos, que ele tentava cancelar lá da TIM, e falou, pô, é um saco eu ter um atendimento com uma pessoa burra do outro lado. Eu gosto de um bom atendimento, então não me importa se é uma IA, se é um humano, o que eu quero é um atendimento bom. Só que a gente está acostumado com robôs burros. E aí por isso que a gente tem uma percepção que o atendimento vai ser ruim. No meu palpite, minha visão de futurólogo aqui, é que dentro de uns 2 anos, a pessoa vai estar conversando no atendimento e tal, e de repente, aí ela vai falar, só um momento que eu vou te transferir para um atendente. O cara vai falar, puta que pariu, agora eu vou ter que falar com o cara, que saco, o cara deve estar no banheiro, vai demorar, vai falar que não sabe a resposta, porque é o caminho natural, gente. Conforme a coisa vai estar ficando cada vez melhor, os robôs, as IAs, estão superando a gente. Isso já é estatístico, tá? O QI de uma IA já há muito tempo passou o QI de um humano médio. Agora com o GPT-5 já, enfim, falam de AGI, essas doideiras ali, já falou que não chegamos, né? Mas a gente está cada vez mais aí superando a habilidade humana. Show? Eu falo isso, né? Não é o atendimento humano, sim a melhor experiência. E aí aqui, por exemplo, um exemplo, análise de perfil do Instagram. Essa é um teco de processo comercial que a gente roda usando Instagram. Então, quem usa aí o perfil de social selling, o pessoal faz muito no LinkedIn, fazer contato e dar uma olhada na empresa, a gente faz no Instagram. Não sei se alguém conhece o Riezer, vale a pena segui-lo, ele é um dos maiores especialistas de Instagram do Brasil, e ele estava num evento comigo sentado na mesa do lado do dia que eu estava testando essa automação. Falei, cara, ninguém melhor do que ele para testar isso. Então, batendo essa imagem aqui, essa foto, você consegue ver as fotos, a diferença é que você não está vendo a legenda, daria para ver a legenda. O que você consegue saber de uma pessoa? A depender da imagem, mais ou menos coisa, né? Olha que doideira o que a IA consegue fazer. Ela entrou no perfil do Riezer e falou: Riezer é um criador de conteúdo digital focado em tráfego orgânico e crescimento de seguidores no Instagram. Atuando no nicho de marketing digital, oferece cursos e mentorias para usuários que desejam transformar seus perfis de negócio educativo. Contou um monte da coisa dele. Falou o número de seguidores que ele tem, trouxe um perfil aqui dentro. Baseado, ela vai lá e trouxe mais informações. Público-alvo que ele atende e as dores do público-alvo que ele atende. Então, olha, quais as dores do público-alvo dele? Dificuldade em ganhar seguidores, baixa interação, engajamento nas redes sociais, necessidade de transformar perfis em negócios lucrativos. Trouxe até o potencial financeiro, porque a IA olha, porque a gente tem, isso é customizável, né? A gente olha e, cara, eu vou vender pro cara, se tiver um cara empinando moto com uma garrafa de vodka para trás, ele não é meu cliente. Então deixa eu ver se esse cara tem carinha de que tem perfil do meu cliente. Ela vai lá e olha e vai ver se o cara tem relógio dourado, se ele tem roupa de marca, se ele tem carro de luxo, viagem, até teto do pé direito da casa dele é alto. Porque se ele tiver o teto do pé direito da casa dele for alto, quer dizer que ele tem uma casa boa. Então, ele faz esse tipo de avaliação. E baseado nisso, traz recomendações a como ele pode melhorar o perfil. Isso é só um exemplo de que a gente faz. Mas aqui, por exemplo, é uma comunicação que ele faz. Então, ele mandou uma mensagem no direct pro cara. Fala, Riezer, sou o Ender, da Expert Integrado. Vi que você é um criador de conteúdo digital focado em tráfego orgânico e crescimento de seguidores do Instagram. Cara, seu trabalho em marketing digital é incrível. A quantidade de seguidores que você tem é impressionante. Queria te trazer algumas ideias que podem ajudar ainda mais no seu crescimento e engajamento. Vamos conversar? O cara não respondeu, o robozinho foi lá e fez o famoso follow-up. Oi, Riezer, como tem passado? Você pensou sobre as ideias de crescimento do Instagram que a gente falou? Vamos conversar se puder? Então, pergunta para vocês, quem recebe uma mensagem dessa, que tem informações sobre o que você faz, e vai imaginar que é uma automação? Hoje, você não vai perceber disso. Talvez daqui 2 anos isso comece a ficar padrão. Então, janela de oportunidade. Mas é muito natural, entende? Esse daqui foi, de novo, a versão 1.0. Esse texto eu já não gosto dele. Hoje a gente deixa uma conversa muito mais fluida. Mas eu tenho uma IA olhando as imagens da tua foto que ela pode vir e falar: Oi, João, tudo bem? Tava dando uma olhada no teu perfil, cara. Vi que você curte muito viajar. Inclusive, você tava passando o final de semana em Santos com a família, né? Pô, que incrível. Olha que legal. Então é um tipo de coisa que é disponível. Joga essas informações, ela cai dentro do CRM, emenda essa conversa, a conversa sai do WhatsApp e vai pro Instagram depois. Se alguém depois quiser brincar, tem essa análise de perfil lá liberada. É só entrar no perfil ali da Expert Integrado, digitar a palavra perfil no direct ou comentar num post que está logo fixado lá, que vocês conseguem brincar um pouquinho. Ela faz uma análise do perfil de vocês. E aí, então, encerrando aqui, eu falo que estamos num momento que a gente está superando o teste de Turing, Alan Turing. E aí aquele cara, aquele filme, como chama? Que ele faz aquela máquina lá para desvendar, de decodificar durante a guerra com a Alemanha. Alguém lembra disso ou não? Esqueci o nome, depois eu passo, mas é um filme muito bom ali. E é a história dele ali. Então, basicamente, esse cara é o precursor da tecnologia, porque ele criou a primeira coisa que diria de uma tecnologia no futuro. E ele fala que o teste de Turing é quando você está conversando com uma máquina e está conversando com um humano em duas conversas e você não consegue distinguir quem que é a máquina e quem que é o humano.
A gente fala que a gente superou o teste de Turing, porque hoje a gente tem cliente, no nosso caso, que a pessoa sabe que é uma IA, o cliente fala com a IA do nosso atendimento, ele sabe que é uma IA, porque ele quer comprar uma IA para ele, e aí ele cai numa reunião com um vendedor meu, e lá na reunião ele pergunta, então, era uma IA que me atendeu? Não, se você não sabia que era uma IA? Não, eu sabia, mas é que eu achei que não era. Olha que louco. Então, mesmo sabendo, a pessoa duvida que é uma IA. Olha que doideira. De tão natural que a gente tá. Então, cara, eu sou especialista nisso. E eu falo que se hoje eu conversar com uma boa IA, eu tenho uma grande chance de não descobrir que é IA. Grande chance. E eu, cara, é minha vida, eu trabalho disso. Entende? Imagina um usuário normal. Então a gente está num momento onde isso está muito fácil, né? Último teste aqui que eu vou fazer. Vou receber uma ligação de mim para mim mesmo aqui. Eu tenho uma IA que está conectado num processo comercial. Agora eu estou digitando meu telefone aqui no formulário, mas isso poderia acontecer arrastando um cartão no CRM ou fazer várias coisas diferentes. Então a gente pluga uma IA no telefone que fala em tempo real. Ó, tá tocando meu telefone aqui. Eu vou atender uma IA com a minha voz. Alô? Olá, Eric. Sou Eric da Expert Integrado. Ajudamos empresas a qualificar leads e agendar mais reuniões sem precisar contratar novos SDRs. Teria 30 segundos para eu entender se isso faria sentido para o seu negócio? Eu tenho, mas eu tô aqui numa reunião com o pessoal, assim, teria que ser bem rapidinho mesmo. Me fala se é bem rápido. E eu não entendi o que vocês fazem. Perfeito, Eric. Você bem direto. Nossa solução usa inteligência artificial para qualificar leads e agendar reuniões automaticamente. Mas isso principalmente é pelo no WhatsApp. telefone, é no WhatsApp, é no Instagram, como que é? Ótima pergunta, Eric. Funciona em WhatsApp, Instagram e também pode integrar com seu CRM. Você prefere focar em qual canal hoje? E aí vai. Eu tenho uma IA fazendo outbound, fazendo ligação, atendendo ligação. Depois isso tudo está integrado com CRM, coisas do gênero, né? Vocês devem ter percebido, né? É uma tecnologia bem nova. Nos Estados Unidos está bombando. É um demitidor de gente em massa. Tá bombando. Aqui chegou bem devagar. Vai derrubar call center aqui, uma violência total, né? Então é uma tecnologia ainda bem mais cara. Você percebe que ela tem um delay, né? Então, para responder, você tem um delayzinho de 1 segundo. Eu gosto mais da de WhatsApp. Então aqui é mais difícil fingir que não é uma IA. Apesar que nos testes que a gente faz, como a galera não sabe que isso existe, então ninguém desconfia, né? Enfim, e aqui um dos cases lá que o Vag trouxe ali no caminho. Hoje o nosso maior cliente é a PSP Advogados. Eles têm 45 vendedores. Eles recebem, a brincadeira, né? 45 vendedores recebem aproximadamente 1.500 leads por dia. É uma loucura o WhatsApp deles, uma loucura. Considerando, fazendo uma conta aqui, das 8 às 8, são aproximadamente 2 novos leads por minuto. Imagina se chegasse um contato novo no telefone a cada 2 minutos. Quando eles começaram a fazer o projeto com a gente, eles iam contratar 10 SDRs humanos, porque eles estavam começando. Não era só isso, eles não tinham ninguém, estava chegando um escritório novo em São Paulo. E hoje eles têm, a gente fala que é um SDR sênior, eles atendem tudo isso. Hoje eles têm um número de 200 a 300 reuniões por dia agendadas para esses 45 vendedores, tudo agendado por IA. Então, processos comerciais que já estão ativos. Eu mesmo, eu comercializo esse produto há mais de 1 ano. E a gente desenvolveu esse produto há 1 ano e meio. Em janeiro, lançamos ali interno, em março do ano passado. Então, assim, não vou nem falar mais que é uma tecnologia super nova. Tem muita gente já usando, ainda é um grande diferencial. Esse muita gente, ainda estou falando, sei lá, de 3% das empresas, né? Então ainda tem uma janela de oportunidade. Mas eu não estou falando de nada de outro mundo. Mas estou falando de uma coisa que pode revolucionar atendimento, qualidade, velocidade, custo num processo disso. E para fechar, eu gosto de assustar todo mundo. Os robôs vão roubar seu emprego? Eu falo que sim, vai roubar o seu emprego se você continuar fazendo coisa que um robô pode fazer. Então, para onde que a gente tem que olhar agora? Se quiser competir com o robô, você vai tomar um pau dele, porque ele vai sim tirar o teu emprego. O Vag falou uma coisa muito disso. Você tem que usar a inteligência artificial, usar a automação para ela te otimizar. Eu me sinto muito mais poderoso com uma IA que faz coisas que eu faço, porque, pô, eu fico livre para fazer coisas que ela não faz. E a hora que ela conseguir fazer uma coisa, a nova coisa, daí eu vou para a próxima. Entende? Eu tô evoluindo, eu tenho uma arma que ela me deixa totalmente mais poderoso. Agora, se eu quiser competir com um trabalho que um robô pode fazer, eu vou tomar um pau, né? Essa é uma frase incrível ali, que eu adoro essa frase. Norbert Wiener, ele criou o conceito de cibernética. Ele falou que um homem nunca será mais inteligente que uma máquina, mas um homem que sabe como usar uma máquina sempre
será mais inteligente do que a máquina. Olha só, sozinho você perde, mas se você domina a máquina, você tem um poder gigante. E eu termino falando, que eu já vi que algumas pessoas perguntaram ali, e vou dar o meu presente aí pra vocês. Qual a melhor IA para começar? Falo que é a que você usa todo dia, a cada 15 minutos. Ah, mas o Gemini, o Claude, falaram que o DeepSeek, cara, que se dane. É o que você estiver usando, é o que faz parte da tua vida, que faz parte da tua cultura. O resto tudo é detalhe, né? Se você não usar IA todos os dias, assim como você usa a internet, em um ano, seu concorrente que domina IA vai estar 5 anos na sua frente. Não é um ano só, cara. Não é um ano só. O pessoal da Tech Mobile já mostrou fazendo um site. Quando eu faço palestra, eu literalmente faço no palco ao vivo. Em 15 minutos, a gente cria uma empresa do zero que tem site, que tem vídeo, que tem linha editorial, um site publicado no ar, com linha editorial, com vídeo, com um avatar. Cara, tudo feito em 15 minutos. Então, assim, se você não pegar essa onda, que não é uma onda, você vai perder muito espaço de mercado. Então, acho que essa é a lógica. E aí, então, fechando e deixando aí um presente para vocês que estavam aí na live. Depois, Wagner, você vê como você distribui para a galera. Já Boa. respondendo as perguntas do pessoal, que perguntaram ChatGPT, se uso pago, o que que faz. Cara, o jeito mais simples que eu tenho. Eu tenho um curso hoje de ChatGPT que ele é vendido lá no perfil do meu Instagram por R$ 997. Eu dei um cupom ali pro Vag, você vai digitar o cupom humanoide, depois ele vai mandar para vocês. Vocês vão trocar o preço mínimo que a ferramenta cobra, porque eu não consigo dar de graça, por R$ 10. Então, R$ 10 você tem um curso lá, tem 65 aulas de ChatGPT, eu mostrando todos os botões que você pode imaginar de ChatGPT. Então tá liberadíssimo para vocês usarem. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de proveito aí. É isso. Show. Show de Show? bola, cara. Maravilhoso. Coloquei o cupom aí no bate-papo aí. Boa. Quem... tem uma pergunta para você, Eric. Manda bala. Ali, qual é a Fique. ferramenta geradora de voz de ligação em Show. WhatsApp? Eleven Eu Labs. tô com a Eleven Labs. Nessa ligação que eu fiz aqui Labs. agora é Eleven Labs. Hoje tem várias no mercado, né? Tem a VAP, tem coisa do gênero, mas ali eu tô com a Eleven Labs plugado nessa ligação que a gente fez. A gente usa a Eleven Labs, mais Twilio, mas tem outros ecossistemas que integram com toda a estrutura, mas o que tá gerando voz ali é a Eleven Labs mesmo. Caro, mas é muito boa. Show. Show? Bora lá? Vamos seguir aqui para a reta final? O WhatsApp também? WhatsApp Ah, o também. áudio do WhatsApp também, sim. Ah, A gente usa tudo aqui dentro do Eleven Labs, justamente para ter essa qualidade de voz aí. Tamo junto, Patrick. show. Cara, vamos seguir. Eric, cara, obrigado aí pela aula. Isso é uma baita aula, né, cara? Então, Valeu. Não sei como foi meu quem, tempo, eu falo rápido pro cacete. quem Se eu pegou um caderninho e penalizei. anotou, teve muito site aí, cara. Boa. Esse lance de falar através de voz, não digitação, através de texto, ele, cara, economiza muito seu tempo. Muito, mas muito, mas muito. E a gente que é gestor aí, cara, e às vezes está numa correria, separar, porque para utilizar inteligência artificial, você precisa dar contexto para ela, né? Então, não adianta você soltar algo genérico, você vai receber algo genérico. Então, se você der contexto no seu prompt, e aí entra um papo de engenharia de prompt, que aí pode ficar para um outro dia, mas dar o contexto através de voz é muito mais fácil. Criação de site rápida e com menos erros a nível de código algum. Thaís, agora eu vou passar a minha parte aqui, eu acho que eu já vou te responder essa pergunta. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, quero fazer minha apresentação. Para quem não me conhece, sou o Wagner, fundador da Legal. A Legal, ela está no mercado aí há 11 anos, né? 11 anos que a gente está no mercado, começou com internet, e aí depois de 2022 a gente passou a se tornar uma TechCo. Uma TechCo é uma telecom baseada em serviços de tecnologia, tá? Então, a gente entendeu que o mercado de eventos, que é um mercado que a gente atua forte hoje, né? Então, ele é um mercado muito carente de tecnologia. Então, eu vou trazer uma dor aqui para começar, tá? Porque a gente tá moldando o nosso futuro aqui internamente com o IA, tá? O que que a gente tem feito de fato com o IA aqui hoje? Eu acho que uma grande dor dos empresários, de qualquer empresário, né? Eu estava até vendo o Flávio Augusto falar sobre isso. Você contratar e reter bons talentos, tá? Eu acho que a Legal, ela entendeu isso depois de sofrer bastante, né? Então, a gente estava com uma dificuldade enorme de fazer contratação, de retenção de talento, até que no final do ano passado a gente teve uma ideia de criar uma ferramenta chamada FitScore.
Essa ferramenta ela tem um algoritmo, tá? Que ela faz uma análise semântica e preditiva de 3 etapas de contratação. Tá? Então, você tem uma primeira etapa que é um checklist, então a pessoa vai digitar. Então, a gente faz ali a primeira análise com um algoritmo de inteligência artificial e também tem aprendizado de máquina ali para frente, tá? Mas nessa primeira etapa de um processo de contratação, a gente traz ali o algoritmo para analisar contextos, para analisar informações. A gente faz perguntas específicas para cargos específicos, né, para funções específicas e senioridades específicas. Então, a gente hoje otimizou o nosso processo de contratação depois de errar e tomar muito na cabeça, inclusive com processo trabalhista, sabe? Então, eu acredito que essa é uma dor de todos os empresários. Não estou aqui vendendo essa ferramenta, a gente usa de forma interna, mas lá no G4 eu tenho contato com outros empresários que, assim, é uma dor geral, cara. É uma dor geral que serviria para muitos desses empresários, tá? Então, a gente faz uma identificação de competências e potencial e alinhamento cultural já na primeira fase, que é um checklist, tá? Então, a gente faz essa análise com algoritmos, a gente faz alinhamento de missão, visão, valores. Eu vou trazer aqui, a gente está desenvolvendo a plataforma, tá? Opa, deixa eu vir aqui, deixa eu voltar, né? Então, eu estou desenvolvendo, tá? E aí, depois eu vou trazer, até a Thaís perguntou, como é que a gente faz para desenvolver aí as ferramentas. Então, a gente usa o Lovable aqui, tá? Então, a gente está desenvolvendo... Hoje a gente usa de forma integrada entre Excel, ChatGPT e tudo mais, automação. E aí eu vou trazer ela agora com um front-end bonito, com uma cara bonita, né? Com um envelope ali, com uma infraestrutura bonita. Então a gente vai ter toda a parte de customização, né, onde eu vou colocar todos os insights aqui e todas as informações da empresa, né? Então essa é a primeira etapa. Então a gente vem aqui nos valores e cultura da companhia, né? Quais são os seus valores, né? Pô, é inovação, é excelência, é trabalho em equipe, enfim. E aí você descreve a sua cultura aqui, a cultura da sua companhia, né? Não sei se todos aqui na live têm isso muito bem entendido sobre cultura organizacional, mas eu converso com outros empresários aí fora do sistema G4, né, do ecossistema do G4. Cara, ninguém tem missão, ninguém tem visão, ninguém tem valores, cara, é uma lástima, tá? Então, é uma forma até da gente trazer luz para esse tema, para essas companhias que a gente sabe, né? Mais da metade das empresas que abrem no Brasil, em 2 anos elas já fecharam, tá? E trazemos aqui dados de histórico, então tem uma base histórica legal hoje, né? Que vai fazer toda a análise de todo mundo que já passou aqui e de todo mundo que está aqui. A gente tem a gente tem quesitos, né? A gente tem quesitos como alinhamento cultural, energia, aprendizado, e aí eu transformo isso e personalizo da forma que a Legal atua. E aí eu não sei se a gente vai liberar essa ferramenta para outras empresas, se for, a gente teria que fazer uma customização desse tipo, tá? A gente traz uma base histórica legal aqui, faz o upload disso, o algoritmo ele vai fazer a leitura dessa base histórica. Trazemos aqui alguns skills e tal, e a gente vai preenchendo. Eu vou passar aqui para a gente agilizar. Então, você vai mapeando, de fato, qual é o DNA que você quer que as pessoas tenham dentro da sua companhia. Tá? Então, a chance de você errar uma contratação, ela vai diminuir aí em mais de 90%. Tá? E um grande calcanhar de Aquiles da Legal aqui é o time de vendas, né? Vendedor tem lábia, vendedor conversa, né? Ele te engana muito ali na contratação, mas a gente tenta eliminar todos esses pormenores aí num processo seletivo, tá? Então a gente faz uma calibração, né, do fit score, se você aceita, se você está de acordo ou não, tal, continua. E aí sim, aqui a gente ainda está estruturando. Fechou. Como é que eu passo aqui? Não lembro. Aqui. Tá? E aí eles trazem um sumário, tá, gente? Isso aqui eu uso internamente, tá? Não é visualmente assim, mas hoje eu trago já dessa forma onde eu consigo... E agora eu vou abrir 5 contratações aqui, né? Então, essa ferramenta, ela vai aprendendo com o tempo, né? A cada processo seletivo, ela aprende um pouco mais. Então, a gente ativa aqui e vai para um dashboard, tá, gente? Então, essa é uma das primeiras plataformas que a gente utiliza com inteligência artificial.
análise preditiva, semântica. Então, a gente tem um algoritmo já rodando aí, essa ferramenta. Tá? Então, a gente conseguiu reduzir o turnover. Turnover, cara, é para quem trabalha com time comercial, né? Um vendedor, quando ele começa a rampar com 3, 4, 5 meses, né? Depende do vendedor, né? Como é que acontece isso? É muito treinamento. Então, assim, veja, se a gente contrata um vendedor, esse vendedor não performa, a gente tem que abrir um novo processo seletivo. Cara, passou já mais de meio ano entre a contratação, o período de rampagem, a pessoa não está alinhada, você precisa demiti-la, né? Porque se contratou errado, tem que demitir rápido. Então, veja, você perdeu um semestre numa contratação, né? Então é muito tempo e aí você tem metas anuais que você deixa dinheiro na mesa. Então a IA tem nos ajudado aí a contratar melhor, mais rápido e com mais alinhamento, tá? Então a gente usa aqui 100% dos processos seletivos, eu estou com já processos seletivos abertos e a gente consegue já agilizar essa parte. Então, tem muita ferramenta agora, a gente vai falar de ferramentas de prospecção, de venda, de decisão com IA. Então, o Eric trouxe já ferramentas muito mais avançadas aí que a minha, mas a gente tem um carinha chamado humanoide, né? Esse humanoide, ele, como eu falei para vocês, a gente trabalha com eventos. Então, a gente está desenvolvendo a gente está desenvolvendo uma automação com inteligência artificial em N8N, tá? Onde ele vai fazer as pesquisas de todos os eventos que estão rolando em São Paulo, por exemplo. E aí esse robô, ele faz ali a captação de leads desses eventos. Como assim, Wagner? Lá no São Paulo Expo, Distrito AMB, acontece que tem diversos eventos. Cada evento tem um site, cada evento tem ali 200, 300, 400 expositores. Você pegar e entrar no site, fazer ligação um por um, essa qualificação é um processo muito demorado, tá? Então, o que que esse robô ele está fazendo hoje já? E aí eu acho que eu posso trazer aqui, deixa eu ver. A gente tem um workflow. Massa, deixa eu ver. Para quem não está acostumado a esse, é um N8N, né? Então, para quem nunca viu. Então, a gente tem aqui todo um processo de captação, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente tem os triggers aqui, eles vão buscar os eventos, né? Esse robô, ele busca os eventos. Dentro de cada nó desse, tem um outro workflow rodando, tá? Para fazer a captação desses expositores. Então, a Legal trabalha muito com expositor, evento e tudo mais. Então, o que acontece? A gente tem hoje um robô. Antes a gente estava com o manual, né? O vendedor ele parava ali, ficava 2, 3 horas fazendo levantamento de expositores. Hoje a gente consegue fazer isso em 1 minuto ou menos, tá? Então ele faz o levantamento aqui de todos os centros de exposição. Dentro do centro de exposição você tem os eventos e os expositores que estarão dentro daquele evento. Até para Tech Mobile, eu não sei se faz sentido esse mercado aí, né, de locação, porque ali é locação de 2, 3, 4, 5 dias, né? Então, não sei se esse humanoide serviria aí para Tech, né, para ajudar na prospecção de novos leads, tá? Então, ele tem a leitura aqui de inteligência artificial também. É um robô com inteligência artificial, tá? E a gente tem um mastermind hoje, turma, e onde eu solto no Slack, de forma diária, análise preditiva do dia, né? O que aconteceu no seu time de vendas, né? Quem performou, quem não performou, quais são os números, quantos leads geraram, né? Se está dentro da meta mensal, se não está, quais são as estratégias que o time tem que adotar. Eu acho que isso é gerado, assim, eu acho que isso tem ajudado bastante a gente aqui, né? Nesse entendimento de atividades comerciais que a gente tem que fazer no próximo dia, né, para a gente atingir as nossas metas. Hoje a gente tem um faturamento aí de 200K, é 10% do que o Evandro está faturando aí, você podia falar, mas... mas assim, cara, para a gente escalar isso, como é que a gente vai fazer? É ter estrutura comercial com estratégia. Não adianta, né? Não adianta o vendedor chegar aqui e fazer da forma que ele quiser. Hoje a gente tem um processo muito bem desenhado, mapeado, e se você tem esse processo desenhado, mapeado, se você tem um robô, uma inteligência artificial analisando o seu funil, analisando metas de forma analítica mesmo, preditiva, o seu time comercial deixa de agir no escuro e você parte para bater metas, ser um time batedor de metas.
tá? Então, essa é uma outra parte que a gente tem utilizado aqui, de inteligência artificial. A gente tem gerado conteúdo aí de... Aí eu vou trazer mais e-mail marketing, tá? Mas, pô, e-mail marketing é uma coisa besta, né? Cara, eu não acho. Eu acho que o e-mail marketing ele ainda funciona, tanto que esses grandes players aí do mercado, G4, Pablo Marçal, os caras mandam e-mail 3 vezes por dia, cara. Por que que será que eles mandam 3 e-mails por dia? 4 e-mails por dia? Porque o e-mail ainda funciona, tá? Então a gente tem utilizado aí newsletter de forma automatizada, geração automatizada de newsletter, e eu acho que e tem dado resultado para a gente tem conseguido gerar mais leads através de newsletter, tá? Passando aqui, então a gente consegue tomar decisões mais rápidas, né? Então a gente tem automatizações internas com IA, também no time financeiro, tá? A gente tem aqui a parte toda de análise de fluxo de caixa, de DRE, tá? Esse eu não posso abrir aqui, mas dá para você hoje utilizar a inteligência artificial para você analisar números financeiros, né? Pô, aonde que está sangrando o caixa aqui? Né? Então, a gente consegue fazer essas gerações automáticas de relatório com inteligência artificial, tá? Então, a gente tem sugestões que a IA nos traz à mesa, né? Não é um conselho que nem do Eric ali, mas a gente consegue ali tomar decisões melhores com base em análises bem analíticas da inteligência artificial na parte de fluxo de caixa, necessidades financeiras que a companhia tem, para poder ter uma saúde financeira bacana. E a gente sabe que o pilar financeiro das empresas também é complicado, né? Então, eu acho que agora minha parte foi rápida aí, tá? Eu não queria me estender muito, porque a gente tem aí, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Tem 26 pessoas ainda. Então, eu acho que vale, né, para todo mundo que está na live, até depois eu vou soltar no grupo um diagnóstico gratuito ali de 15, 30 minutos de como que a IA pode automatizar e gerar eficiência operacional aí para sua companhia, tá? Então, eu me comprometo aí a dar uma consultoria express aí para cada um de vocês que estão aqui na live. E aí eu já tenho aqui quem entrou, né, Eric? A gente tem aqui a informação de quem entrou. E quem quiser me chamar também, tá à vontade aí para a gente fazer uma consultoria express de análise mesmo, né? De processos, de estrutura, como é que a IA hoje está sendo implementada, se ela não está sendo implementada, como que a gente pode trazer um plano real, de ação real aí, adaptando a IA ao seu modelo de negócio. Tá? Isso serve para qualquer segmento aí. O Eric também tem uma consultoria, aí até que não entraria, né? Mas acredito que o Eric também está à disposição de todo mundo aí que queira bater um papo sobre IA, né? Assim como o Evandro da Tech, a Legal aqui também está de portas abertas para quem quiser dar um pulo aqui, vir tomar um café, né? Conhecer a nossa estrutura, entender como a gente está utilizando a AI na prática aqui, por exemplo, no financeiro. Eu não posso abrir aqui, mas internamente, que nem o Evandro fez lá no Open Company, eu consigo também abrir um pouco de tela, mostrar um pouco mais a fundo aqui, como a gente tem feito, né? Então, aqui os próximos passos, eu acho que... Deixa eu parar aqui. Boa. Bom, alguém, antes de eu seguir aqui, alguém tem alguma pergunta, né? Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá? Tem uma Só da lê o Ângela aí currículo. perguntando A Ângela Maria. Ângela, ela só lê o currículo, também faz análise da entrevista. Então, eu acabei passando rápido ali pelo FitScore. Então, a gente tem 3 etapas aqui. Uma é o checklist. A segunda é uma etapa online, onde a gente faz uma entrevista online com o candidato. Então, a gente também ali tem um leitor de inteligência artificial rodando junto no bate-papo online, onde a gente consegue ver emoção, a gente consegue transcrever toda a conversa. E também essa etapa ela é feita ali a análise do candidato, tá? Então é desde a fase prévia, lá do currículo, passando pelo checklist, passando pela etapa online, e aí quando o cara senta aqui na minha frente ou de outra pessoa, a gente usa o Claude, né, para fazer a transcrição ali, que é um gravador de voz com AI também. Então, todas as etapas são monitoradas e mapeadas e jogadas dentro de um algoritmo, tá? Então, a gente, das
8 contratações que a gente fez esse ano, só uma não vingou, tá? Então a gente estava meio que número ao contrário o ano passado e os anos anteriores, né? A gente contratava 8 e ia embora 7. Então a gente tinha um turnover muito alto. Ah, a Thaís está em Portugal. Não dá para tomar, né? Dá para tomar um café virtual, né? Dá para tomar um café virtual. Então, Ângela, não sei se eu te respondi aí, mas depois, se você quiser saber mais informação, eu consigo abrir mais para você, né? Até de algoritmo aqui, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que quando a gente compartilha o conhecimento, as informações, né? E eu também nem estou vendendo ferramenta nenhuma aqui, tá? É tudo ferramenta que a Legal utiliza internamente para melhorar seu processo, tá? Os seus processos. Tem mais alguma pergunta? Se alguém quiser também tirar o mudo aí, também fazer pergunta, se quiser aparecer, tamo junto aí, time. Tamo junto. Bom, Evandro, quer dar alguma palavra final aí para a galera? Ah, cara, acho que não, né? Foi bem interessante, aí deu para todo mundo ter três exemplos, né, de empresas que estão usando IA, automação nas suas operações. Eu acho que dá para todo mundo aí realmente ver que é algo absolutamente possível, aplicável. Você não precisa, tem que começar, cara. Não fica pensando lá, vai, pega um pedacinho e começa, Exato. experimenta, pede ajuda. Se você tem, né, orçamento ali, chama um cara aí, uma empresa que pode te ajudar, te apoiar. De alguma maneira é possível começar, cara. Não tem segredo. Boa. Ângela tá falando aí que o Eric bugou o cupom aí. Não sei se ele tá com humanoide com E ou Eu, com Ângela. um D mudo aí. Aí precisa. Esse número que eu aciono amanhã pra resolver. Eu já vejo lá, eu já vou pedir pro suporte aqui te chamar lá, tá, Ângela? Boa. Quer dar alguma palavra final aí, Eric? Eu quero. Acho que é isso, gente. Obrigado aí também o espaço e bom poder compartilhar com vocês. Acho que eu vou bem na linha do que o Evandro falou também. É, tem que ser uma coisa de não perder o medo, entende? A gente tá no chat GPT de 5. Tem gente que tá usando desde o 3. Você vai esperar chegar onde para começar a usar? Então, é uma coisa de fazer parte do dia a dia, vai trazer produtividade, é acessível, é amigável e, assim, com certeza é muito revolucionário. A gente não tem a ver com idade, não tem a ver com saber tecnologia. Então, eu recomendo muito, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que está usando e falei, pô, é muito sobre isso, entende? Porque a própria inteligência artificial vai te abrir portas para você conhecer mais, se encantar com isso daí. A gente nunca na face da humanidade teve tecnologia tão acessível como hoje. Eu falo tanto em termos de finanças, de preço que você paga, quanto em termos de você ser fácil. Não precisa saber nada, cara. Você vai trocar ideia, é um robô. Né? O próximo passo que a gente vai ver nos próximos 2 anos aí vão ser os robozinhos humanoides andando entre a gente e fazendo nosso trabalho, né? Aí vai ficar mais fácil ainda. Mas a gente já tá quase ali. Agora ele só tá no teu computador ou no teu celular. Então, use isso no dia a dia da tua empresa, da tua vida pessoal, que sem sombra de dúvidas vai ser muito elucidativo, vai ser muito bom, transformador. Boa. Turma, só para finalizar aqui, eu até esqueci de responder a Thaís sobre criação de app, site, enfim. Vou mostrar rapidinho aqui o que eu fiz, né? Isso aqui foi uma LP que eu fiz aqui em questão de 10 minutos, tá? Ou nem isso. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma ferramenta chamada Lovable, tá? Essa ferramenta, a gente tem desenvolvido aqui algumas aplicações, SaaS inclusive meu filho, né, de 13 anos aí, o bichinho do empreendedorismo picou ele aí, ele está desenvolvendo um SaaS aí na área da saúde, tá? Então, é uma ferramenta que a gente consegue aqui desenvolver apps, desenvolver sites, tá? O nosso site foi desenvolvido aí, se eu tivesse que pedir isso aqui para um dev, isso aqui ia demorar 2, 3 meses. Esse site a gente publicou em questão de dias, né? A gente está desenvolvendo o nosso App Blue, assim como o Evandro lá da Tecmobile, eles têm uma plataforma interna deles de gestão ali. A gente também tem uma plataforma nossa aqui. E eu desenvolvi essa LP, que eu quero até trazer para vocês aqui, até para formalizar, né? Deixar formalizado aquilo que eu falei no final da minha apresentação. Então, tá vendo, ó? A gente conversa como se fosse um humano.
Tá vendo? Ó, cria uma... Ah, isso aqui eu usei no ChatGPT, né? Assim como o Eric mostrou, você tem e pode usar GPTs para facilitar e agilizar o seu lado, tá? Então, tem um GPT de Lovable, onde você fala, cara, eu preciso fazer isso, isso, isso e aquilo. Então, ele já te dá toda a instrução correta como o Lovable vai entender. Então, é um prompt, tá vendo? Então, a gente não precisa ser desenvolvedor para poder desenvolver um site, ó. Então, isso aqui foi desenvolvido, eu quero trazer para vocês aqui, ó, em menos de 5 minutinhos. Né? A maioria dos projetos com IA vai falhar, os seus não. Então, se você quiser entrar aqui no site, eu vou jogar aqui no chat, né? Quem quiser aí, eu vou liberar esses 10 diagnósticos 100% gratuito aí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Chat. Foi. Então, a gente quer que vocês entendam que a gente está aqui para ajudar, né? O De Frente com a IA nasceu com esse intuito, tá, turma? De ajudar, de gerar conhecimento, de compartilhar conhecimento. Então, me comprometo aí com vocês, mas só para 10, né? Eu me comprometo aí com 10 pessoas a fazer esse diagnóstico gratuito, né, de 30 minutos. Como que a gente pode traçar um plano real comigo aqui de 60 minutos, né? Então, não sei se o Eric também topa participar aí, se ele não topar, tá tudo bem Bora, também. tamo Então, eu junto. acho que vale aí a gente juntar forças aí e fazer com que as empresas no Brasil reconheçam e entendam que a tecnologia vai ajudá-las a não quebrar, vai ajudá-las a faturar mais, vai ajudá-las a ser referência em seu mercado, tá? Então, tem aqui esse site, quem quiser dar uma olhada depois, fique à vontade. Então, tenho 10 vagas, tá, para esse mês aqui, para gerar de consultoria gratuita, né? A gente vai iniciar agora aí as mentorias de AI, tá? Eu vou abrir 5 vagas esse mês, então, também. Então, eu acho que Evandro aí, Eric, acho que todo negócio tem um clube aí, né, cara? Então, acho que é legal a gente também depois conversar a respeito de um clube aí de AI, cara. Eu acho que faz todo sentido aí pra gente. Então, se você já tá lá no nosso grupo, a gente aumentou aí bastante, a gente dobrou o número, né? De pessoas dentro da nossa comunidade ali em praticamente uma semana, tá? Então, eu quero que vocês tenham total de liberdade de vir conversar comigo, tá? Vai, pô, como é que eu poderia fazer isso? Como é que a gente pode fazer aquilo? A gente senta, bate um papo aí de 30, uma hora, 30 minutos, uma hora, faz um diagnóstico para vocês de como vocês podem começar a implementar a inteligência artificial, né? Se não tiver processo, eu ajudo a desenhar os processos também, que eu acho que a gente lá do G4, a gente ficou bom nisso, né, cara? Os caras são muito chatos com o processo e eu acho que vale aí contribuir com a turma, tá? É isso. Quero agradecer a todo mundo. Gente, brigadão. Foi o nosso primeiro webinar. Eu acho que tem tudo para crescer essa comunidade, para crescer o mercado de inteligência artificial. Foi o que o Eric falou, pô, ainda tem um delay ali na voz. Os vídeos de um ano atrás eram totalmente tosco. Hoje a gente vê que já tem vários vídeos aí nas redes sociais, cara, que são muito, muito realistas, né? Então, a tecnologia ela tá evoluindo rápido, né? E eu acho que a gente pode e deve e tem a missão aí de fazer com que todo mundo entre aí no hype, né? E se você entrar antes, você vai beber água limpa. É aquilo que sempre falo. Tá bom, turma? Obrigado a todos. Um grande abraço, Evandro. Gratidão novamente, Valeu, time da gente. Tech. Boa noite. Eric, um abraço a todos e bora hackear tudo. Valeu, galera. Bora. Pessoal, valeu, obrigado. Valeu, Caião. Tamo junto.